Banco do Brasil é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos refletir sobre a ameaça do Lula, que diz que o Banco do Brasil precisa ser enquadrado, ele não pode lucrar como os bancos privados, ele tem que servir aí à população, né? Sempre esse discurso aí que os políticos aplicam. E nós vamos, para isso, analisar o risco. A gente precisa ver o histórico do Banco do Brasil e todo o tempo que eu passei com o Banco do Brasil. Já sou investidor do Banco do Brasil há uns 13 anos, tá? Será que eu vejo um risco diferenciado nesse momento? Eu já venho aí vendendo a Petrobras há um tempo, agora estou até vendendo Caos, vou me desfazer das Petrobras. Será que eu vou me desfazer também do Banco do Brasil após essa ameaça? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo e vamos refletir um pouco aqui sobre o caso do Banco do Brasil. Então, começando aqui com o momento atual do Banco do Brasil, é um momento de crescimento de lucro, recuperação da economia de um modo geral, mas tem uma recuperação interna do Banco do Brasil também, onde ele vem atuando também na eficiência dos seus custos e vem se aproximando cada vez mais dos bancões, não só o momento aí de eficiência que ele vem buscando, mas também toda a parte aí do setor agro, que ele achou essa avenida aí de crescimento infinita, e ele vem surpreendendo o mercado, como nós vimos, né? Eu era um dos mais otimistas, ele me surpreendeu, e surpreendeu ainda mais o mercado no último trimestre. Então ele vem aí superando seus guides, vem de um momento aí brilhante o Banco do Brasil. Tudo isso leva o Banco do Brasil a ter um desempenho geralmente aí, sofrido, com o mercado sempre desconfiando, até que eles vêm surpreendendo muito o mercado e os lucros fazem a cotação subir, nada mais do que o velho cotação segue o lucro, né? Então a tendência é que esse lucro vá subindo ainda mais, enquanto o Banco do Brasil se mostra, além de uma excelente empresa para crescimento de lucros, recuperação, turnaround, né? Enfrentamento das fintechs, também uma empresa boa pagadora de dividendos, tá? Então agora vamos ver a fala do Lula sobre o Banco do Brasil. O futuro, ele pode até esperar a gente criar uma coisa nova, mas a gente não pode deixar que vocês morram por causa da dívida que vocês contraíram por conta da pandemia. Portanto, nós vamos ter que levar muito em conta e muito a sério essa questão de negociação dessa dívida de vocês. E vamos colocar o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil parece bonzinho se tiver orientação governamental. Porque se não tiver orientação, a burocracia do Banco do Brasil pensa como banco privado. Pensa como banco privado. Então é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores, porque o restante pode tomar empréstimo em dólar em qualquer lugar. Mas o pequeno não tem. Essa gente não tem financiamento. E se pegar financiamento, quebra. Porque ninguém consegue pagar 14, 16, 18 ou 20% de juros ao mês. E somente o Estado é capaz de garantir que essas coisas aconteçam com muita justiça. Eu peguei uma matéria aqui para mostrar exatamente como existe esse risco na estatal, praticamente todos os governos. A gente vê aqui, na verdade eles estavam reclamando nessa matéria do Bolsonaro quando ele teve aquela questão, né, de ficar revoltado com a reestruturação do Banco do Brasil, que era corte da emissão voluntária, porque é necessário para a digitalização. Você lembra que isso aqui foi um caos do Banco do Brasil? Um dos motivos do Banco do Brasil ficar mais tempo barato? No final das contas, não houve uma certa intervenção, foi mais uma falácia ali, né? Uma intervençãozinha muito leve e não teve grandes problemas no futuro, né? Mas aqui, ele lembra aqui que no passado, o grande erro do governo petista, fazendo um paralelo aqui com o erro do Bolsonaro de querer intervir, era exatamente, né, a questão de intervir na Petrobras na questão dos preços, que não podia aumentar. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil tiveram que reduzir na marra os juros. Então isso aqui realmente aconteceu, mas não foi algo tão severo.
Quando a gente compara com a Petrobras, era catastrófico, né? Era simplesmente, eu já disse várias vezes aqui, era o caso de você pensar, eu acho que essa empresa vai falir, meu investimento vai ser zerado. No Banco do Brasil, eu nunca tive essa sensação. Quando a gente analisa o histórico do Banco do Brasil, no primeiro mandato de Lula, o Banco do Brasil estava barato e fez aí valer a pena, né? Subiu aí 2.400%, enquanto o Bradesco 1.900% e o Itaú 700%. Então você vê que o Banco do Brasil subiu muito, né? Foi um ótimo desempenho, porque o banco estava barato, a economia estava indo bem. O mandato aqui do Lula, eu ainda não investia nesse primeiro mandato, então não sei dizer por detalhes, mas eu sei que no segundo mandato já começava aí a crise aí lá na bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Crise de crédito, afetou o Brasil aqui, as commodities afetaram as ações da bolsa toda, né? Mas aqui já estavam sendo tomadas algumas iniciativas incorretas em relação à economia e a conta acabava chegando depois, tá? Então os bancos são muito sensíveis à economia. Mas, de modo geral, não existe tanto problema específico no Banco do Brasil. Como você vê o histórico aqui, nesse segundo mandato de Lula, o Banco do Brasil subiu 179%, o Itaú 179%, o Banco do Brasil 157% e o Bradesco 132%. Então você vê que o Banco do Brasil ali ficou em segundo, não foi ruim, né? Mas sim, algumas iniciativas aqui estavam sendo incorretamente pensadas, a conta chegou depois. A gente pode até ver na revista The Economist, aquela matéria lá que mostrava que o Brasil estava disparando, né? O Brasil deixando todo mundo para trás, né? A foto do Cristo do Redentor aí, e lá a sequência, né? O Brasil estragou tudo, era a pergunta, né? O Brasil aí, o mundo indo bem, na verdade, começando a melhorar, e o Brasil simplesmente entrando numa crise interna sozinha, que veio na sequência no governo Dilma, né? Aquela derrocada, e aí sim o Banco do Brasil, por ser uma estatal também, e por ter um pouquinho de intervenção, nós já vamos ver isso, despencando, né? 37,9% em 4 anos. Isso aqui para subir, ela teria que subir mais de 60% para recuperar, né? Que a lógica é essa. E o quanto Itaú resistiu bem, com menos 1%, e o Bradesco com menos 14%. Então você vê que todos eles sofreram muito, porque quando a crise os bancos sofrem, mas o Banco do Brasil sofreu muito mais e voltou novamente a estar muito barato, e esse ficou o risco. Será que depois de altas maiores recentes, será que o Banco do Brasil vai ter essa trajetória de novo de queda acentuada em relação aos outros bancos? É lógico que esse é um risco que a gente tem que ter sempre em mente, né? Então a gente vê aqui que o Banco do Brasil, ele tem um histórico aqui de dividendos excepcionais, tá? Não mostra que no passado, mas sempre foram bons dividendos. E aí com a crise você vê que tem um período longo de vacas magras, né? A gente tem 2016 até 2020 vacas magríssimas. Então, assim, um erro pode nos causar anos de dividendos baixos. Às vezes eu vejo vocês reclamando de Itaúsa, isso não é nada perto de uma crise como essa aqui. E o mais revoltante era você ver o exterior indo bem e o Brasil afogado numa crise que ele mesmo criara para si mesmo. Então, assim, 2008, o Brasil foi melhor a bolsa? Foi, né? Do que nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos rapidamente, né, se recuperou e o Brasil ficou nessa crise estendida, né, que é terrível. Então, você tem que estar preparado para esse longo prazo. E eu já vou comentar o que eu fiz com as minhas ações do Banco do Brasil nesse período aqui, tá? Então, a título de curiosidade, eu nem sei meu PM, tá? Não é esse aqui, é menor que esse. Eu comprei meu Banco do Brasil há muitos anos, né? Então, assim, aqui no caso, para que serve o PM? Para pagar IR. Eu não vou vender, então não preciso saber. E para fazer novas compras, não me importa o PM que eu tenho no passado. Eu sempre falo isso para vocês, não importa o seu PM, importa é o preço atual da empresa, se vale a pena ou não. Eu já vou comentar sobre isso. Eu só tive na história toda 2 bancos, tá? O Banco do Brasil e o BIC Banco foram meus primeiros bancos. Aí depois saiu, em algum momento ficou Itaú, né? Não me lembro direito. Depois teve o Banco do Brasil e o Banco ABC, depois o Banco do Brasil e Santander, e aí ficou até recentemente, que nós tivemos aí 2020, finzinho de 2020, quando eu vi o Santander aí fazendo poucas provisões e o Banco ABC fazendo provisões muito grandes e um projeto muito legal à frente, e aí ficou os 2 bancos. Um pouquinho depois entrou Itaúsa no meio, e depois agora essa é a realidade da minha carteira. Essas 4 ações elas vieram aí para ficar. Realmente eu reformulei essa minha carteira de bancos para ter 4 bancos e para ficar aí por muito tempo. Por que eu tinha 2 só antes? Porque eu não tinha tanto tempo para estar acompanhando. Agora estou acompanhando mais com o canal, então me predisponho a acompanhar esses 4 ações aí de perto. Eu acompanho mais que elas, na verdade,
mas eu tô sempre aí com as 4. Provavelmente vão ficar por muitos anos na carteira, principalmente o Banco do Brasil, o Banco ABC. E quando a gente compara aqui os 4 bancos que eu tenho, né, na verdade eu não peguei Itaúsa porque é uma hold, substituí pelo Itaú, e aí a gente vê então o que? O PVP do Banco do Brasil é 0,79, ele é o banco mais barato dessa lista. É lógico por fato dele ser uma estatal. Quando a gente olha aqui o PL e o Dividend Yield, também supera o Bradesco e o Itaú. O Bradesco está mais próximo em termos de PL e PVP, porque ele é o que vai crescer menos aqui que o Itaú. A gente vê a receita, né, do Itaú indo bem, projetos aí bons para investimento no futuro, crescer, porém ao preço de ter um dividendo menor no momento, né? Enquanto o Itaú, o Bradesco faz bonificações, né? Então esse dividendo é legal, é maiorzinho, então é interessante também. Mas de qualquer forma a gente vê o Banco do Brasil com múltiplos muito baratos e com uma dependência de continuar trabalhando o turnaround, vamos dizer assim. Não chega a ser um turnaround, mas aquela mudança toda, aquele trabalho na eficiência dele, ele vem conseguindo crescer o seu lucro, tá? O lucro geralmente é visto com um trabalho bem feito aí na eficiência. É lógico que nesse momento é difícil comparar, porque tem as inadimplências, provisões, um monte de coisa acontecendo, mas isso aqui mostra muitas eficiências. A receita vai acabar mostrando um pouco mais o crescimento futuro do que exatamente aí o lucro, né? E aí a gente vê a receita, os bancos estão sofrendo e tal, está crescendo um pouco mais, exatamente novamente pelo dividendo menor também é o preço que a gente se paga, né? E quem seria o páreo aqui para o Banco do Brasil? Para quem buscar uma diversificação, talvez o Banco ABC. É crédito empresarial, ele está aí crescendo em várias frentes, eu já analisei ele várias vezes, tá? Vale a pena vocês dar uma olhada. Então, ele tem um dividend yield que é um pouco menor, mas ele vem crescendo muito bem, o PL também um pouquinho mais esticadinho. O PVP muito próximo também, então ele está com múltiplos próximos. Ele tem aqui um crescimento na receita que vai sustentar esse lucro continuar crescendo. Ele faz provisões gordíssimas, é um banco bem cauteloso, é um case interessante para se avaliar. Então, meu top 4 acaba sendo essas aqui e são os que eu vou manter e não vou vender, tá? Então eu não recomendo nem compra nem venda para você, mas sim para você refletir o que você quer da sua carteira. No Banco do Brasil hoje ele tem um peso ainda importante na minha carteira, o maior peso de bancos, mas hoje ele tem uma diversificação interessante aqui entre outros bancos também que deram oportunidades interessantes de entrada, né? O Banco ABC, por exemplo, é um banco que eu tenho a sensação de por pouco ele valorizar muito e muito rápido, né? É até difícil a gente ver uma valorização tão rápida assim como teve o próprio Banco do Brasil e o Banco ABC nesse recente aí, né? Então, assim, é sempre bom você ter muita estratégia, muito pensamento aí na sua estratégia de longo prazo e esquecer um pouco o seu ruído de curto prazo. E agora eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você faria se o Banco do Brasil ficasse 5 anos com dividendos abaixo de 5%. Você venderia ou você manteria a mesma paciência que eu tive? E até, eventualmente, comprando um pouquinho mais, mas nunca esquecendo a diversificação ou, de repente, comprando tudo de Banco do Brasil. Deixe aí nos comentários que eu gostaria de saber. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!